hoje eu trago aqui para vocês um capítulo desse livro, que é o Livro dos Médiuns, né? Esse livro foi codificado por Kardec em 1856, foi o primeiro livro que Kardec recebeu a orientação dos espíritos e fala exatamente do que é essa coisa dessa mediunidade, não é? Que isso é a primeira vez que esse tema foi abordado foi com Kardec mesmo, lá no século XIX. E nós estamos nas nossas palestras trazendo os itens desse livro, até porque nós estamos aqui, estudamos já há muitos anos e tal, e escolhemos esse caminho de estudo. Mas muitas pessoas que são simpatizantes da doutrina não se dispõem a esse estudo assim frequente. Então, uma maneira da gente levar esse conhecimento a todos é abordando os temas dos livros básicos da doutrina, porque a evolução espiritual, ela se dá independentemente de religião, não é? O espírito, ele foi criado por Deus para esta evolução em qualquer religião. No entanto, se eu me disponho a ser católico, ou espírita, ou umbandista, ou budista, é muito importante que eu conheça, não é? A gente tem que fazer as coisas direitinho, bem feito. Se a gente fizer assim de orelhada, a gente vai evoluir, mas vai deixar alguma coisa a desejar. E já que a gente está no barco, vamos lá, não é? Então, nós temos o estudo aqui na casa todas as segundas-feiras e levamos a vocês que frequentam a nossa casa esses itens, né, esses tópicos tão importantes da doutrina, para que a gente possa, num momento, numa conversa em família ou numa roda de conversa com amigos, quando surgir o assunto, a gente já ter um pouco mais de instrução a respeito e poder falar com categoria. A gente ouve por aí tanta coisa, já que estamos falando aqui da doutrina, não é? Sobre a doutrina, tantos pontos de vista, não é? Mas que não tem nada a ver. Que a gente tem a nossa opinião e isso a nossa doutrina nos faculta. Ela não nos exige que a gente creia. Ou você crê nisso porque isso é um dogma ou você vai para o inferno. Não tem isso. A doutrina espírita é uma doutrina racional. Ela diz assim, olha, reflete, pensa. A doutrina está falando isso, mas veja o que você acha disso. Reflete sobre isso. O que isso tem a ver com a sua existência? O que isto contribui ou não para que você viva em paz? Porque a proposta, a gente fala em ser bom, em evoluir, não é? Mas a proposta de Deus para conosco é que nós possamos estar em paz, porque quem não está em paz, como é que vai conseguir evoluir? E essa paz, vulgarmente, é chamada felicidade. As pessoas querem ser felizes, mas o que é ser feliz? Não é? Às vezes eu quero tanto ter uma casa, e aí eu luto tantos anos para ter essa casa, porque o dia que eu tiver a casa eu vou ser feliz. Aí eu tenho a casa, aí eu quero os móveis. Então a minha felicidade já ficou ali, né, a desejar. Aí depois que eu tenho os móveis, eu quero uma geladeira nova. Então o que é essa felicidade, não é? Na verdade, a felicidade para nós espíritas é estar em paz. É você saber que você está num caminhar. E este caminhar tem que ter este nosso olhar sereno. Não está bom agora? Eu devo aprender alguma coisa com isso. O que será que o Pai está querendo que eu aprenda com isso? Mas eu vou aprender sem sofrimento. Eu vou aprender observando, vivendo um dia de cada vez, mas adquirindo um conhecimento maior que vai fazer com que eu esteja sempre bem. Pode estar calor, pode estar frio, eu posso estar com dinheiro ou sem, eu posso estar amando ou não, mas eu estou em paz. Eu estou no caminho. Eu sei que a cada dia Deus tem uma novidade para mim. Deus tem aquilo que está me faltando para que eu realmente possa evoluir.
Então a obra de Kardec, ela traz isso. E é muito importante que nós espíritas saibamos disso e que a gente possa passar isso nas rodas de conversa. Como eu acabei de dizer, é triste ver muitas vezes as pessoas fazendo afirmações sobre a doutrina e afirmações que não tem nada a ver. É uma coisa assim de conversa de botequim mesmo, né? Que a gente não aprendeu dos livros, que a gente não aprendeu da vivência, mas que a gente ouviu dizer. E esse ouviu dizer, né? Então esse é o objetivo de trazermos aqui esses temas dos livros básicos da doutrina, não é? E hoje, então, o nosso tema é sobre a formação dos médiuns, o desenvolvimento mediúnico. Todos nós espíritas sabemos que todos nós somos médiuns. Erroneamente, as pessoas, a grosso modo, acham que médium é aquela pessoa que ela tem uma capacidade diferenciada, especial, e não é bem assim, né? Kardec nos diz que todos nós somos espíritos encarnados e, enquanto encarnados, estamos aqui para a evolução, para o aprendizado, para atingirmos o nosso próximo estágio, que é sermos anjos. Professor, gente, que legal quando a gente for anjo. Que lindo que vai ser isso, não é? Então, veja bem, essa nossa condição de nos comunicar conosco, encarnados, com os espíritos desencarnados, com os nossos protetores, nossos mentores, que são espíritos mais evoluídos que nós, isso é a mediunidade. Mediunidade não é nada de excepcional, de que isso, de que aquilo. E a mediunidade é um dom, como cantar, como ser poeta, como pintar um quadro, é um dom que a gente tem, né? Tem pessoas que gostam de cozinhar, outras pessoas gostam de marcenaria. Então a mediunidade é um dom e ela está a serviço dessa nossa evolução. E nessa evolução, nesse exercício da mediunidade, nós vamos partilhando com todos aqueles que convivem conosco esse nosso dom. E nesse capítulo 17º, Kardec vem falar sobre a mediunidade de escrita, a psicografia. É claro que todo mundo já sabe, né, conhece um pouco sobre a psicografia. O nosso médium psicógrafo mais famoso, Chico Xavier, que recebeu mais de 400 títulos, gente, é muita coisa, não é? E trouxe dos espíritos, então, informações sobre o mundo espiritual, sobre a vida após a morte. E a psicografia, ela é tão importante, vejam, que o Chico recebeu, numa ocasião, por psicografia, um depoimento de um rapaz que tinha sido morto por um colega. E esse depoimento dele foi aceito como testemunha e inocentou este outro rapaz. Olha a importância disso, como isso é reconhecido. Isso é muito importante para a gente saber, não é? Então aqui nesse 17º capítulo, Kardec ele vai falar para a gente sobre essa psicografia. Como é que eu desenvolvo isso? Não é? Porque a mediunidade todos nós temos, mas ela vai se manifestando e ela vai sendo aprimorada. O desenvolvimento mediúnico não é que você começa do 0 ou do 2 ou do 3 e vai chegar no 10. Não é bem assim, é uma condição que nós temos e como todo dom, se ele for cultivado, exercitado, ele vai se aprimorar, não é? Existem algumas pessoas que têm o dom mediúnico e têm missão, não é? Que é então um trabalho mais intenso dentro da doutrina ou no mundo. Os médiuns não estão só na doutrina espírita. Nós vemos aí trabalho de religiosos que podem ser padres, podem ser pastores, ou de pessoas que nem se afiliam a religião nenhuma, mas que são grandes médiuns, que eles vivem
em benefício do próximo, que vivem trabalhando e tudo que fazem tem um olhar amoroso para o outro. Então são médiuns de trabalho, são médiuns de missão, não é? E então Kardec, quando ele fala aqui da escrita, ele vem dizer para nós que a psicografia é uma maneira dessa mediunidade se expressar. E a psicografia você pode também, como os outros tipos da mediunidade, né, mediunidade de efeitos físicos, de incorporação e tal, pode evoluir através de exercício. Então ele diz assim, como é que você pode fazer isso? Se você quer saber se você é um médium que pode receber comunicações por escrito, você deve começar a exercitar. Como é que vai fazer esse exercício? Ele diz assim, olha, você escolhe uma hora certa da semana, do dia, e você senta ali com o seu papel, você faz uma prece a Deus, pedindo a Ele que te dê as melhores condições de receber essa mensagem através da escrita de bons espíritos. Que nós sabemos que aqui na crosta terrestre existem todos os espíritos encarnados, muitos espíritos encarnados, e muitos deles são espíritos brincalhões, espíritos que não querem saber de nada com nada. Como a gente tem aqui na Terra, não tem umas pessoas assim, gente, que elas não têm compromisso com nada nem com ninguém, parece, não é? Elas vivem numa boa, assim. Então, quando esses espíritos desencarnam, quando essas pessoas desencarnam, esse espírito, ele continua da mesma maneira. E muitos deles ficam aqui na crosta, eles não vão para o estudo, para o trabalho no mundo espiritual. E eles estando por aqui, eles estão sempre perto de nós. Então, muitas vezes, quem se aproxima de você pode ser um espírito desse que que está na boa, que não quer nada com nada, e ele pode sim te trazer uma mensagem. Agora, para essa nossa evolução, para nós usarmos essa mediunidade para a nossa evolução, o que a gente vai reservar, vai desejar, não é? Eu quero alguém que possa me ensinar alguma coisa, que possa me enriquecer no meu conhecimento. E se vem esse espírito na boa, a gente não vai se enriquecer com nada. A gente vai ter uma perda de tempo. Aqui na Terra a gente não tem aqueles colegas, pode ser colega de trabalho, familiares, que a gente bate um papo legal, que a gente faz uns comentários sobre tudo que está acontecendo, ou sobre as nossas aptidões, ou sobre a nossa religião, ou até sobre o nosso time de futebol, né? E tem uns colegas que a gente só vai ali tomar uma breja, rapidinho ou não, né? Tem gente que fica meio-dia lá no bar tomando cerveja, né? Então, da mesma maneira, quando eu tenho uma conversa com alguém que me acrescenta alguma coisa, eu também evoluo. E quando eu só jogo conversa fora, como a gente diz, é agradável, sem dúvida que é agradável, mas nem sempre a gente extrai dali algo de muito bom para nós e para nós passarmos para os outros. Então Kardec fala assim, olha, quando eu vou fazer esse exercício mediúnico, eu devo estar num local tranquilo, devo ter uma hora. Por quê? Porque não é qualquer momento, não, 2 horas da tarde, eu vou sentar aqui, vamos ver. Ô Espírito, você está aí, o que você vai falar para mim? Não é? O mundo, ele tem regras, e as regras viabilizam um melhor resultado, não é? Então, Kardec nos diz assim, olha, você pega um horário que seja interessante para você, faça uma prece pedindo a Deus que possa lhe trazer espíritos que vão colaborar, que vão contribuir com você, para que você possa observar se você tem esse dom ou não. Então, Kardec começa colocando esse ponto de interrogação. Será que eu sou um médium que posso escrever, que posso receber, não é, essa escrita?
E que precisa para isso? Precisa um papel e caneta e um lápis, só isso. E você se concentra ali, você está tranquilo naquele momento, fez a prece e está à disposição. Kardec fala ainda aqui nesse capítulo que muitas vezes nós podemos fazer isso assim numa reunião como estamos agora. Por quê? Quando todas as pessoas estão reunidas com a mesma intenção, isso é um agente facilitador para que esses espíritos se aproximem e possam trazer uma comunicação, não é? Nós vemos muitas vezes que as pessoas, elas desejam muito uma comunicação da mãe que desencarnou, do filho, do amigo. Então, vocês já ouviram isso muitas vezes, aqui na casa a gente ouve a toda hora. Olha, a minha mãe morreu não sei há quanto tempo e eu queria tanto receber uma mensagem dela, queria saber se ela está bem. Será que é assim, gente, que acontece? Não é? Não é dessa maneira. Nós sabemos pela doutrina que a comunicação é trazida quando há permissão do mundo espiritual. Quando há essa permissão, então essa mensagem é trazida. Eu estive no Chico Xavier inúmeras vezes e o vi recebendo comunicações, mensagens. Nossa, naquela casa repleta de gente, aquela casa que era desse tamanhozinho, não é? Ficávamos lá dentro da casa, umas 60 pessoas e 1000 pessoas fora da casa. Era assim que eram as reuniões lá em Uberaba, não é? E aí daqui a pouco o Chico começava a escrever, nós ficávamos ali, eram reuniões longas de 2, 3 horas, e ali o evangelho sendo feito e o Chico lá escrevendo, e depois ele trazia 2, 3 mensagens de espíritos encarnados, não é? Para aquelas pessoas que estavam ali, mas todas aquelas, eu não posso dizer todas, porque eu mesma, nas vezes em que estive lá, nunca esperava uma comunicação de ninguém. Mas, naquele tempo ainda tinha pai, mãe vivo, talvez por isso eu não esperasse, né, a comunicação de ninguém. Mas imagina, eu acho que pelo menos 60% das pessoas que estavam ali, elas foram lá assim, nossa, será que eu posso receber uma mensagem, né, do meu filho? Como é dolorido, não é? Uma mãe perder um filho, assim, às vezes jovem, às vezes criança, e a gente percebia, nossa, a emoção daquelas pessoas que recebiam essa mensagem, gente, era uma coisa assim, grandiosa de se ver, viu? Muito mesmo. Então, isso a título de orientação, né, que não está aqui no capítulo do Allan Kardec, mas assim, não adianta você querer, você pode querer, mas isso não garante que você vai receber essa comunicação, né? O Chico mesmo falava que o telefone toca de lá para cá, são eles que vêm, está na hora, vou me comunicar. Não é a gente chama, mas às vezes não atende. Por quê? Porque às vezes no ponto evolutivo lá de trabalho, de desenvolvimento desse espírito, ele não está ainda em condições de trazer uma comunicação. Mas por quê? Por condições próprias dele, do momento em que ele está vivendo, ou por condições daqueles que desejam aqui receber essa comunicação. O Chico sempre dizia que antes de 10 meses não se tem uma comunicação própria do espírito, não é? Então, depois de 10 meses que a pessoa desencarnou, aí ela poderá trazer uma comunicação através de um médium. O que nós vemos, isso inúmeras vezes eu tive a oportunidade de ser portadora de mensagens assim, esse espírito desencarnado não trazer essa comunicação diretamente, mas o mentor da casa, o mentor do médium, trazer essa informação sobre o espírito. Isso é muito comum acontecer. Olha, o espírito agora está nesta colônia, ele está fazendo isso, ele está sendo
tratado, ele está trabalhando com um grupo de jovens, ou ele está trabalhando na evangelização e tal. Então isso ocorre. Mas não adianta a gente ficar querendo isso ou aquilo, né? Não está no nosso controle isso. Então, o Kardec fala assim, olha, se você não sabe se você é médium escrevente ou não, começa a fazer o exercício. Aquela hora, na sua casa, no local onde você estipular, pegue lápis e papel, fique em silêncio, faça uma prece e peça a ajuda do seu anjo guardião, peça a ajuda de Jesus, para que possa interceder ali e trazer alguma mensagem, não direcionada do seu pai, da sua mãe, trazer uma mensagem para que você possa então exercitar. Ele diz ainda que essas primeiras mensagens, elas são às vezes só rabiscos. Nós já vimos muitas vezes aqui na casa, né, nossos amigos que estão desejando fazer esse exercício, são traços, são rabiscos, não vem nada, às vezes palavras soltas e tal. E esse é a maneira como a coisa acontece mesmo. Nós vamos lembrando que Chico, quando Emmanuel se comunicou com Chico e disse para ele que ele ia escrever, ele passou 5 anos escrevendo, aí Emmanuel falou assim, agora você joga tudo isso fora. Nossa, mas como assim? Tudo isso, né? Um calhamaço, muita coisa. Não, isso só foi exercício. Pode jogar fora porque agora o trabalho vai começar. Então, olha, gente, como nós precisamos nos preparar. Aqui também não é assim, a gente não faz o fundamental, o colegial, a faculdade para depois a gente se tornar um profissional? Para depois a gente realmente estar preparado? E na nossa vida de profissional, nós vamos nos aprimorando cada vez mais. Porque a cada trabalho que vamos realizar, aparecem situações novas. E nós experienciamos e vamos ali aprendendo. Aprendendo até saber o que a gente não pode fazer, o que a gente não deve fazer. Quantas vezes para desenvolver um projeto, nós pegamos um caminho e depois você vê, puxa, acreditava tanto que isso fosse por aqui e não deu. É um aprendizado. Você saber por onde você não deve ir. Foi um aprendizado, não é? Então, Kardec fala assim, olha, você não desanima, se você sozinho não conseguir, você vai fazer esse exercício e não vem nada, você fica ali 15 minutos e não vem nada. Você faça isso num grupo, porque a força do grupo, ela é maior e você poderá receber ali alguma mensagem. Olha que bacana, gente. Nós temos aqui na casa alguns colegas que desejam e que eles têm, no momento em que nós estamos aqui reunidos, eles estão fazendo o exercício dele para a psicografia. Nós sempre dizemos a vocês que a presença de vocês aqui conosco é fundamental para o nosso trabalho, para todo o trabalho da Casa Espírita, porque cada um que está aqui está trabalhando. Erroneamente, as pessoas pensam que elas vêm para a Casa Espírita e elas vêm só receber. Elas estão magoadas, elas estão necessitadas de uma palavra, ou elas estão doentes, ou elas vêm para ouvir o Evangelho. Então, a grosso modo, as pessoas acham que nós estamos aqui, nós médiuns da casa, trabalhando, e que vocês vêm aqui para receber, e não é isso. Vocês são a força do nosso trabalho mediúnico, gente. É maravilhoso isso. E eu posso falar para vocês isso assim com muita categoria, porque eu sou uma médium muito inspirada. E muitas vezes, quantas vezes eu tive um tema que eu devia trazer aqui e que eu estudo esse tema e tal, ou não, e chego aqui, se fala totalmente diferente daquilo que eu programei. Por quê? Porque eu tenho uma mediunidade inspiradora, não é? Então, os mentores vêm e eles dizem, e muitas vezes eles dizem aqui coisas que eu não planejei, que eu nem pensei, e me mostram que isso está sendo dito exatamente para aquela pessoa que está ali,
Porque muitas vezes quem está assistindo tem dúvidas, tem questões, mas porque são tímidos, não falam. E os espíritos captam isso e respondem, né? Então é tão comum a gente sair daqui e falar assim, nossa, mas olha, o que você falou hoje foi para mim. É muito comum eu escutar isso. E nós, os meus colegas também, que fazem aqui as palestras, a gente ouve muito isso. Nossa, tudo que você falou hoje foi para mim, foi diretamente para mim. Então, por que isso, gente? Exatamente porque esta força que está permeando aqui, esse intuito que está aqui conosco, não é? Isso é mediunidade. Nós podemos trocar aqui, captar, não é? E nos comunicar de uma forma que não seja essa só verbal, não é? Então, Kardec fala isso. Se você não está conseguindo fazer o exercício na sua casa, mas você sente que tem hora que sua mão quer escrever, porque o médium escrevente, gente, a mão vai, você não controla, é mecânico. A comunicação do médium escrevente, ela vem aqui, ó, você pega o lápis e o papel e a sua mão vai, não passa pela sua mente o que está sendo escrito, tá? Não passa, vem aqui. A mão vai, escreve e você não sabe o que está sendo escrito. Depois você vai ler e ver muitas vezes a coerência daquilo, não é? Então, se você uma hora deseja fazer esse exercício e não consegue, venha para a Casa Espírita, venha, não é? Vamos te ajudar, né? Nessa nossa reunião, você vai poder ter o seu espaço, o seu tempo para você poder desenvolver esse dom. E pode ser que depois de... Kardec fala assim, olha, você experimenta uma semana, 15 dias, 2 meses, até uns 6 meses, você tenta fazer esse exercício. Se não acontecer, o que vai acontecer? Você vai ver que você não tem esse dom para ser um médium escrevente. Mas você poderá fazer trazer mensagens de outra forma, assim, de uma maneira inspiradora, ou como médium de transporte, ou como médium de incorporação, ou simplesmente estando ali sendo um facho de luz dentro de uma casa espírita ou na sociedade, levando o bem. Isso é que é importante, não é? É que o produto da nossa vivência, ele seja positivo para a humanidade. E certamente será para nós também, não é? Então, o Kardec aqui na colocação que ele fala que nós temos que ter cuidado com essa mensagem que pode chegar. Então, vamos supor que você começou a fazer o seu exercício e aí você começa a escrever. Agora, o que está escrito ali? Não é? Então, como ele disse, a princípio, rabiscos, palavras soltas, mas depois pode vir um texto. Então, veja o que está escrito ali. Ele diz que os bons espíritos, eles não trabalham por conta de nada. A mensagem sempre vai ser uma mensagem que dê frutos. Então, se a mensagem é alguma coisa oca, alguma coisa sem muito sentido, cuidado, presta atenção. Será que você não está sendo parceira aí de um espírito daqueles da breja da esquina, né? Daqueles que não quer nada com nada? Porque os espíritos também têm, não somos só nós que temos a necessidade e desejamos receber uma comunicação. Eles também têm, né? E esses espíritos que ainda não têm muito conhecimento, eles querem ficar muito aqui perto da Terra, eles têm necessidade de sentir ainda essa vibração material. Então eles se aproximam de nós. E muitas vezes não só percebemos o seu sofrimento, suas angústias, mas muitas vezes o que eles nos passam. Essa é a sua maneira de não querer nada com nada. Então, são mensagens frívolas, mensagens às vezes até inadequadas. Então, Kardec fala assim, olha, cuidado, se você está numa dessas, presta atenção, quando você for se dispor a
fazer o exercício, ore, esteja sereno, tenha confiança, peça para o seu anjo guardião afastar de você espíritos que realmente só querem ali gastar um tempo e nada mais. Porque você vai ser um instrumento do nada vezes nada? Não dá, né? A gente tem que ser um instrumento positivo para nós e para os demais. Então, isso pode acontecer. Ainda Kardec nos dá uma outra situação aqui nesse capítulo. Ele diz assim, olha, você não está conseguindo escrever, você não está conseguindo receber a mensagem, mas você sente na sua mão, porque a gente sente mesmo, viu, gente? Quando a gente faz a psicografia, essa psicografia mecânica, a gente sente a mão, uma vibração diferenciada na mão. Então, diz assim, ó, você não está conseguindo, então o que pode acontecer? Um médium mais experiente, ele pode colocar a mão dele sobre a sua mão e aí viabilizar esse movimento da escrita. Ou ainda um médium que consiga captar essa vibração desses espíritos que desejam comunicar, eles podem estar por perto de você. Então, aí funciona a magnetização, né? Eles podem estar próximos a você, colocar as mãos sobre seus ombros, perto de você, porque eles vão irradiar ali uma condição para que você possa escrever. Então, olha bem, gente, como é simples e ao mesmo tempo demanda disciplina. Só disciplina, boa vontade, bom ânimo da pessoa para que ela possa realmente se ver um médium escrevente ou não, não é? Nós temos aqui, nesse capítulo ainda, quando Kardec fala sobre como é essa caligrafia que vem. Então, vamos supor que você está fazendo esse exercício e você começa a escrever. Como é essa caligrafia? É a sua mesmo? Ou é a do espírito que está se comunicando? Geralmente, a caligrafia não é a sua. É uma caligrafia diferente. Quando você recebe de um espírito, vamos supor que você esteja recebendo de um espírito protetor, um espírito que está sempre se comunicando com você, trazendo mensagens através de você. Você vai perceber que em todas as páginas que você recebe, a caligrafia é a mesma. Então, pode ser o senhor João Dias de Assis. Então, você vai ver que o João Dias de Assis, ele tem sempre aquela mesma caligrafia. Vários escritos que você traz é a mesma, não é? Ou quando você, no caso, por exemplo, do Chico, quando trazia as mensagens, algumas mensagens vinham com a caligrafia do desencarnado, exatamente igual. Gente, isso é tão lindo de se ver, é tão interessante, né? Quando você sabe que você faz um A assim, um A maiúsculo assim, e aí você recebe uma caligrafia, uma mensagem que o A maiúsculo é assim. Mas isso não sou eu, né? Então, veja, isso que é trazido da própria feição desse espírito que está se comunicando. E ele fala que isso mesmo acontece quando essa psicografia não é mecânica, né? Como eu acabei de dizer, a psicografia mecânica, o espírito toma a sua mão e ele escreve e não passa aqui pela mente. Agora, pode acontecer de ser uma psicografia inspiradora também. Você recebe a inspiração e aí você começa a escrever. Olha, isso é tão lindo. A gente parece eu ia dizer uma máquina de escrever. Como eu tô antiga, meu Deus. A gente parece um teclado do computador, né? Que você vai escrevendo. Tá aqui na sua cabeça, tá passando pela sua cabeça. Mas, nossa, eu não tenho essa destreza para escrever dessa maneira. Nossa, eu não uso esse tipo de vocabulário.
e está ali. Então, também é uma psicografia, mas que você está recebendo por inspiração, né? Isso acontece, como eu acabei de dizer para vocês, quando a gente fala na psicofonia, que às vezes vem o espírito e fala, e aí muitos termos que ele usa não são termos habituais teus. Mas vem aqui, flui, gente, flui. Sabe quando você abre uma torneira e é aquilo, não é? E ainda, por último, aqui nesse capítulo, o Kardec fala sobre a perda ou a suspensão da mediunidade. Como é isso, né? Então, nós estamos aqui, a gente trabalha 1 ano, 2 anos, 20 anos na mediunidade e chega uma hora, essa condição pode ser suspensa. Pode ser suspensa. Pode ser suspensa e você também pode pedir que você quer passar um tempo sem trabalhar mediunicamente. A suspensão ocorre quando o médium ele não está mais fazendo esse trabalho de uma maneira proposta. Qual é a maneira proposta? Levar o bem, ponto final, não é? Então o médium está se deixando levar. Gente, é muito perigoso isso, porque o médium é assim, quanto mais o trabalho dele surte efeito, qual é o efeito esperado do trabalho do médium? É contribuir para a evolução do mundo e, consequentemente, a sua própria evolução. Quando as coisas estão entornando um pouco, isso é perigosíssimo, porque isso esbarra em quê? Na nossa vaidade. Então o médium começa a receber muitos escritos que, nossa, todo mundo está achando aquilo fantástico, aquilo está saindo aí, daqui a pouco está lá na mídia, daqui a pouco está no Fantástico, né? Então esse médium começa a ficar muito orgulhoso, ele começa a sentir uma vaidade, nossa, eu sou bom, hein? Eu sou o cara, né? Então, para que isso não desfavoreça mais a ele próprio, porque ele vai cair numa cilada aí, né? E também não prejudique outras pessoas, essa mediunidade pode ser suspensa. Os protetores, os anjos guardiães, vão afastar estes espíritos que poderiam trazer essas mensagens desse médium. Então pode haver essa suspensão. Pode ser temporária, pode ser definitiva. Nós não vemos aí casos em que grandes médiums, depois aparece não sei o que e o trabalho cessa? A gente já viu aqui recentemente, né? Médiums que nem espíritas eram, mas que aconteceu isso. Por que acontece isso, gente? Por causa dos espíritos? Por causa de nós. Porque nós somos frágeis. Então aquele dom que você tem, que é para a sua evolução e é para você trazer o bem, para você fazer o bem, começa a ser motivo de uma queda sua, de um retrocesso, através da sua mediunidade, de mistificação, mentira. Então esses espíritos se retiram e você não tem mais aquela capacidade. E muitos médiuns aí passam a mistificar, quer dizer, eles inventam, né? Então eles continuam eles mesmos escrevendo, dizendo que foi espírito, mas não foi não. Então olha como é importante essa condição moral que a doutrina nos traz, não é? E pode também acontecer do médium pedir aos mentores que ele não quer mais trabalhar, que ele não quer mais fazer a psicografia, a incorporação, o que quer que seja. E aí os espíritos também acolhem esse pedido do médium. Nós vemos muitas vezes que as pessoas, quando os médiuns de trabalho, quando eles ficam adoentados, então eles têm um intervalo para se refazer e voltar ao trabalho mediúnico, ou quando eles ficam com mais idade, então alguns trabalhos mediúnicos de que ele participava, trabalhos, especialmente trabalhos de incorporação, eles podem ser
amenizados. Então, é como a criança, né? Que a mediunidade na criança se manifesta de uma maneira, no jovem, no adulto e na pessoa de mais idade. Ela vai se manifestando também de acordo com a sua condição física. Então veja como nós somos respeitados enquanto espíritos encarnados. Ninguém, gente, é obrigado a fazer nada. Ninguém é subjugado. Eu falei com vocês, não me lembro se foi no domingo ou se foi no outro dia, aqui sobre obsessão. E na obsessão a gente fala da subjugação. É quando o espírito vem, toma a tua mente, o teu corpo e você faz o que ele quer. Isso não é. Isso é um processo obsessivo, não é normal, não é natural. E isso não está certo. Não é porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. E nós temos que ter, então, a nossa condição racional saudável para que isso aconteça. Quando nós vamos nos conduzindo pela mente do outro, peraí, toma cuidado, alguma coisa não está certo. Sabe, naquele aspecto que a gente fica fanático por uma coisa, sabe, esse povo que briga por causa de futebol, briga por causa de política, briga por causa de religião, briga por causa de tudo, não é? Que a pessoa perde a razão. Então isso não é bom, isso não é assim que deve acontecer. Por isso é que nós temos que estar sempre muito atentos aos nossos atos, aos nossos desejos, orando para termos proteção e realmente agindo dentro de uma conduta que vai nos fazer evoluir e vai também contribuir com a humanidade, essa humanidade que é com quem nós nos relacionamos. Então, é isso que o Kardec traz aqui nesse capítulo. Se vocês quiserem ler, aqui no capítulo 17º do livro, o Livro dos Médiuns. Tá bom, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Foi didático? Então está aqui e ele continua. O capítulo 18º, ele vai continuar falando sobre a mediunidade. Vai falar sobre os inconvenientes e os perigos da mediunidade, né? Que eu falei um pouco aqui agora para vocês. Influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, sobre o cérebro e sobre as crianças. A mediunidade nas crianças é alguma coisa assim muito interessante, como isso se manifesta, não é? E como nós trabalhamos com as crianças para que isso seja amenizado e essa mediunidade possa realmente voltar a se manifestar de maneira intensa quando se torna um adulto. Não é? A mediunidade nas crianças é alguma coisa muito interessante e nós trabalhamos com muita delicadeza quando nós recebemos uma criança assim que está exacerbadamente mostrando a sua mediunidade. E vamos nos colocar aqui, meus queridos companheiros, vamos sentir assim Jesus pertinho de nós, o mestre de amor que nos acolhe, o mestre Jesus que olha em nossos olhos e nos diz assim: filho, filha, o que você precisa de mim hoje? E nós vamos então aproveitando essa proximidade com Jesus e dizendo: mestre, primeiramente, mestre, eu preciso desse teu abraço, dessa tua acolhida. Amado Jesus, sê para mim o apoio maior, sê para mim o suporte para que eu consiga
caminhar aqui na terra, nesta minha encarnação, de maneira a aproveitar ao máximo, Senhor, todas as oportunidades que recebo de Deus, o Pai, para que eu possa evoluir. Eu sei, Jesus, que às vezes as lições são duras, e eu não estou falando, tu sabes, Senhor, das doenças, dos encontros, não. Eu estou falando mesmo, Jesus, é deste meu coração. Esse meu coração que às vezes não entende. Esse meu coração, Jesus, que dói quando eu não consigo me colocar, eu não consigo me encontrar a mim mesmo. Esse meu coração, Jesus, que se desconsola, porque às vezes as coisas não saem como eu desejo. Amado Jesus, vem, cuida de mim, Senhor, cuida deste meu corpo que precisa da saúde para se manter aqui na terra, para que eu possa cumprir a minha missão presente. Amado Jesus, cuida da minha saúde, cuida, Senhor, de todos os órgãos do meu corpo. Ajuda-me, Mestre, a ter consciência de conservar este corpo, a fim de que a saúde se estabeleça, que eu cuide da alimentação, do movimento, da higiene, que eu cuide de mim, Senhor. Mestre amado, estando aqui e olhando assim nos teus olhos, eu quero te pedir que me ajude a esclarecer as minhas ideias, Senhor. Às vezes, Mestre, as minhas ideias estão desencontradas. Eu quero, mas não quero. Eu quero, mas não me esforço. Às vezes, Senhor, vem situações para que eu resolva, mas eu me sinto tão incapaz. Eu me sinto, Senhor, perdido mesmo, sabe? Então, Mestre, neste instante, eu te peço que esclareça para mim aquilo que eu preciso entender. Traz, Senhor, uma condição límpida de eu entender aquilo de que realmente eu preciso, para que eu resolva os meus negócios, para que eu entenda os caminhos que me são colocados e que às vezes eu não me sinto perdido e não acho a minha rota, Senhor. Me faz, Jesus, me sentir seguro no caminho, me sentir à vontade na tomada de decisão, me sentir firme e confiante, cheio de fé e de esperança. Amado Jesus, olha, Senhor, para o meu espírito. Vê, Senhor, o quanto eu ainda preciso evoluir. Mas veja também o quanto eu já evoluí. Às vezes pelo meu esforço, às vezes, Senhor, pela bondade do meu anjo guardião. E eu te peço, Jesus, esteja sempre a meu lado, para que os meus passos me dirijam no caminho melhor para a minha evolução. E quando este caminho tiver atalhos,
quando este caminho tiver pedras, Senhor, para que eu bravamente continue, sabendo que lá na frente o resultado será de glórias, o resultado será de vitória. Amado Senhor, acolhe sempre os meus pedidos. Ouça, Jesus, as minhas preces. Revigora-me neste instante, Senhor, para que neste domingo eu saia daqui com o meu passo certo, com o meu pisar firme no caminho da vida, para que eu possa percorrer a minha rota sem desvio, Senhor, segurado pela Tua mão, amparado pelos meus anjos, por Maria de Nazaré, para que eu possa cumprir nessa minha encarnação os desígnios que o Pai tem para mim neste instante, neste momento desta minha encarnação. Senhor, eu te agradeço por este momento, por este domingo. E vem, Jesus, vamos comigo aonde quer que eu vá, para que protegido eu possa me sentir leve, amoroso, feliz, para que o meu caminho seja um caminho em direção ao Pai. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.